Olá, gente linda! E no vídeo de hoje eu vou contar pra vocês como é que eu faço os meus doces proteicos, veganos, deliciosos que compõem o meu dia a dia e são aquele docinho que eu preciso na minha dieta, no meu dia alimentar. Espero muito que gostem e vamos pro vídeo. Pra quem me acompanha lá no Insta, se você não me acompanha, por favor, bora acompanhar, porque a gente precisa se conhecer um pouco mais por lá. Eu chamo eles carinhosamente de maçaroca. Por quê? Porque ele é um mingau, uma coisa... um pudim, um mousse, não é um pudim, tipo um mousse que eu consumo todos os dias, porque é a maneira mais fácil de consumir a proteína vegana, de maneira mais tranquila. Eu gosto de comer assim. Normalmente as pessoas consomem a proteína ou batida com água, ou batida com leite, ou batida, no caso da proteína vegana, com leite vegetal, alguma fruta, alguma coisa assim. Eu gosto de comer ela pastosinha, então eu coloco um pouco menos de leite vegetal, um pouco menos de água na hora de fazer e acabo consumindo ela em forma de mousse. E eu faço várias adaptações e modificações para fazer com que fique mais gostoso e para variar ao longo do tempo. Eu sempre posto reels no Instagram mostrando, mas eu percebi que aqui no YouTube eu não tinha mostrado ainda. Então eu resolvi compartilhar com vocês essas maneiras de fazer também. Eu faço com a proteína de arroz ou de soja ou de ervilha. E eu vou contar pra vocês a diferença. Faz bastante tempo que eu não consumo mais a proteína de leite, tá? Então eu não sei se as receitas vão ficar 100% iguais a se você consumir a proteína de leite. Mas vale testar ali e ver se elas adaptam pra vocês também. A diferença da proteína de soja, de arroz e de ervilha, eu consumo a proteína isolada de soja, de arroz ou de ervilha. E na da Growth elas têm, eu não tenho um patrocínio da Growth, só porque eu acho o custo-benefício dele muito, muito bons. As proteínas elas vêm em sacos, elas não vêm em potes, então eu consigo usar, eu produzo menos lixo fazendo isso, né? Eu consigo utilizar o saco. E elas são isoladas, ou seja, elas vêm basicamente só proteína. A quantidade de carboidrato muda um pouquinho a coisa de um pro outro. Só muda volume e textura na hora de fazer as coisas. A de soja, ela fica bem paçocada, por isso que o nome começou como maçaroca, porque no começo eu comia só de soja. Ela faz uma massa mesmo, assim, sabe? É porque é como se fosse uma farinha. Eu adorava usar ela pra engrossar caldo salgado também. Então eu consumia proteína natural, que não tem gosto de nada, ia fazer uma sopa, colocava um pouquinho ali, misturava. Ela dava uma engrossada na sopa. E se eu colocasse a banana e leite vegetal, ela ficava mais empaçocadinha, assim, fazia tipo uma paçoquinha, tipo uma massinha mesmo, realmente. A de arroz, ela faz mais um creme, então ela facilita fazer mousse, por exemplo. O mousse de chocolate que eu faço com a proteína de arroz fica maravilhoso, ele fica com muita textura de mousse. E pra fazer bolo, ou pãozinho, alguma coisa assim, a proteína de arroz, ela lembra muito a farinha de arroz, então dá quase pra substituir. Mas eu preciso colocar mais gordura pra dar mais estrutura pro bolo, porque a de arroz, ela tende a esfarelar um pouquinho quando eu faço brownie, coisas assim. Já a de ervilha, de todas é a que mais tem estrutura para fazer receita de bolo, doce, brownie, coisa assim, porque ela forma uma estrutura melhor. Então o brownie que eu vou falar aqui pra vocês, eu acho que tem um vídeo no Reels pra mostrar, eu fiz com a proteína de ervilha, mas eu vou explicar as diferenças pra vocês. Número 1, que eu fazia antes, não faço mais faz um bom tempo, é misturar 2 ou 3 doses da proteína ou de soja ou de arroz, natural, sem sabor, com a banana amassada, boto leite de soja até ela dar um ponto ali. E depois, se tiver imagens das de soja, eu vou colocar aqui pra mostrar como é que fica. E a de arroz, eu vou colocar também pra vocês verem a diferença de como realmente elas mudam a textura. Depois que misturar a banana, a proteína vegetal e o leite de soja, eu coloco um pouquinho de pasta de amendoim com cacau por cima e fica assim. Essa foi a maçaroca 1.0, a primeira que nasceu, que eu adorava, eu comi isso por muito tempo. É uma opção ótima de docinho, a pasta de amendoim dá um tchan, tudo especial. E era uma sobremesa que eu comia de lanche de tarde. Depois da maçaroca, eu comecei a trocar, então. No lugar de colocar a pasta de amendoim por cima, eu fazia ela com banana e colocava uma colher de sopa de cacau em pó, mas aí não ficava tão docinho. Coloquei já de chocolate em pó também, sem leite, sem nada. Ficou muito gostoso também. Eu acho até que eu não tenho imagens desse, não. Mas depois disso eu resolvi tirar a pasta de amendoim e eu comecei a colocar abacate no local. Então, em vez de fazer com a banana e pasta de amendoim por cima, eu amasso a banana, depois eu amasso o abacate e coloco a proteína e depois coloco o leite até ele virar, o leite vegetal, até virar essa massinha de pudinzinho, assim. O abacate dá um sabor super delicioso. Eu sempre adoro muito comer abacate e a banana dá o docinho, pra mim, finaliza ali, fica uma delícia. E essa virou a maçaroca 2.0. Depois disso, eu ainda inventei de pegar metade dessa banana e cortar em rodelinhas e grelhar na frigideira pra fazer ela assim, douradinha, como se fosse uma banana frita. E depois que eu faço a maçaroquinha, eu boto as rodelinhas de banana por cima, dá um tchan.
todo especial, fica maravilhosa, uma opção super legal. E existe também a proteína de chocolate, de sabor chocolate. Ela tem um pouquinho de cacau e um pouquinho de adoçante, essa aqui é a diferença da outra proteína. E com ela eu faço duas coisas. Ou eu pego a base da maçaroca, que é a banana com a proteína vegetal e o leite vegetal, misturo. Quando eu terminei a maçaroca, eu pego um scoop da proteína de chocolate, boto mais cacau e boto um pouquinho de leite vegetal até ela dar o ponto assim e coloco por cima, como se fosse uma calda. E fica uma delícia também. É muito prático, bem fácil de fazer e vira meu docinho também. Além disso, eu faço também um mousse. Aí para esse mousse precisa ser de arroz. Eu coloco 3 ou 4 doses dela ali. Doses não, na real, scoops, né? Cada 2 scoops é uma dose. Então seria 1,5 doses, 2 doses. Coloco ali. Eu gosto de colocar 3 ou 2 de chocolate e uma natural, ou 3 de chocolate e uma natural. Sempre uma natural para contrabalancear, porque eu acho a de chocolate muito doce para comer pura. Depois disso eu coloco o leite de soja só até dar o ponto de mousse, e ela fica mais gostosa ainda quando eu deixo um pouquinho na geladeira. Quando eu tiro, a textura dela fica super de mousse, fica uma delícia. E é um mousse de chocolate, uma sobremesa que eu consumo de vez em quando. E a última receita é o brown que fica uma delícia, e que para fazer ele, o que eu mais gostei foi a proteína de ervilha. A de arroz também dá? Dá, mas ele fica esfarelento, ele fica um bolo esfarelado. E com a de ervilha ele fica um bolo bem montado, bem bonito. Eu colocava 1 colher de pasta de amendoim com cacau, botava um pouquinho de leite de soja e mexia, dissolvia um pouco essa pasta de amendoim ali, gostava até de colocar um pouquinho no micro-ondas, aí dava uma dissolvida. Aí eu acrescentava a proteína vegetal, eu usava acho que 3 ou 4 medidores, que daria 1,5 doses, 2. E completava com água. Para fazer coisas que vão pro forno, vão assar ou vão pro micro-ondas, enfim, dificilmente eu uso leite de soja para fazer, porque ele não dá quase sabor e não faz diferença. E a água faz a mesma coisa, então às vezes eu coloco água mesmo. Água até ele dar esse ponto, aí eu botava uma colher de sopa de fermento, mexia mais um pouquinho e ele ia 2 minutinhos no micro-ondas, virava um browniezinho, tipo um bolinho mesmo. E quando a gente pega, a lateralzinha dele não cozinhava 100%, então ficava uma coisa meio pudim, virava meio que brownie, meio pudim, ficava uma delícia. Então era o meu brown também. E por enquanto, essas foram as opções de docinhos. Eu queria compartilhar com vocês então o que eu tava fazendo, as opções que eu tenho. De vez em quando eu invento coisa diferente e eu tô tentando fazer agora um bolo de caneca top também com proteína. Quando eu tiver ele pronto, eu conto pra vocês. Espero muito que tenham gostado. Não se esqueçam de dar um like, se inscrever no canal, me seguir lá no Instagram pra conferir as maçarocas de pertinho todos os dias. E a gente se vê no próximo vídeo. Um super beijo, até a próxima. Tchau!